Bill Wiese passou 23 minutos no inferno, onde viu e sentiu coisas horríveis. Depois desse tempo, Jesus apareceu e disse o porquê de o ter enviado para lá, e o motivo vai chocar você. Eu nunca usei drogas em toda a minha vida, nunca bebi, nunca estive na nova era ou em qualquer tipo de seita. Eu sou cristão devoto ao Senhor há mais de 36 anos e nunca tive problemas com a polícia. E em 23 de novembro de 1998, eu voltava para casa depois de uma reunião de oração. Cheguei em casa e fui para a cama. E às 3 horas da manhã, o Senhor me pegou e me deixou em uma espécie de cela de prisão no inferno. Eu senti que estava caindo e me encontrei em uma cela de prisão. Aquela cela tinha paredes de pedra e grades. E naquele momento, eu ainda não tinha percebido onde estava. Mas percebi imediatamente que o calor era incrível e que eu já deveria ter sido incinerado e morto por ele imediatamente. Mas eu ainda estava sobrevivendo a esse calor. Eu olhei e percebi que havia duas criaturas na cela. Elas tinham a aparência de um réptil enorme, com cerca de 3 a 4 metros de altura, mandíbula grande, dentes grandes, garras enormes, e elas andavam de um lado para o outro como um touro enjaulado na cela. Elas conversavam entre si, blasfemando contra Deus e amaldiçoando a Deus. E no momento em que essa experiência começou, Jesus retirou da minha memória que eu era um cristão, para que eu pudesse ter essa experiência na visão de alguém que ainda estava perdido, na visão de um não salvo. Então, quando eu vi essas criaturas, não percebi imediatamente que eram demônios. Elas eram anjos caídos, demônios. Elas tinham um grande ódio por mim e por Deus. Elas imediatamente dirigiram o ódio delas contra mim. Me pegaram e me jogaram na parede. Eu senti meus ossos se quebrando. Outra criatura me pegou e rasgou a minha carne com as suas garras. Sabe, a minha esposa e eu gostamos de malhar, de cuidar da nossa saúde e de comer direito. Mas naquele momento, nada disso importava, porque o meu corpo estava sendo destruído. Porém, eu sentia um pouco de dor. E depois dessa experiência, o Senhor me explicou que Ele reteve grande parte da dor em mim para que eu não tivesse que experimentar todo o peso dela, mas apenas o suficiente para que as pessoas soubessem que há uma dor literal para ser sentida no inferno. Você sentirá a dor do calor e os tormentos são muito grandes no inferno. Eu ouvi gritos de milhões de pessoas que vinham de fora da cela. E eu sabia que havia pessoas em outros lugares, em outras celas de prisão, poços de fogo e grandes áreas de fogo. Os gritos eram ensurdecedores, avassaladores. Era terrível suportar aquilo. Mas você não conseguia escapar. Os gritos eram muito altos e penetrantes. Eu percebi que não conseguia me mover. Percebi que não tinha força alguma no meu corpo. Você não tem força no inferno. Mas eu consegui rastejar de alguma forma. Esse foi o máximo de energia que eu consegui para fazer um movimento. E aparentemente, aquelas criaturas me deixaram. Então, eu rastejei para fora da cela e segui em uma direção que estava completamente escura. Eram trevas que estavam além de qualquer escuridão que você sinta aqui na Terra. Era uma escuridão que você podia sentir, algo como descrito em Êxodo 10:21. Eu olhei para outra direção e havia chamas de fogo saltando do céu. Elas estavam longe, mas eu sabia que estavam a cerca de 16 quilômetros de distância. Era como um enorme poço de fogo que iluminou o horizonte, apenas o suficiente para que eu pudesse ver o deserto desolado e estéril. Não havia nada verde, nenhum tipo de vida. Tudo era árido e desolado. Então, naquele ponto, eu fui levado novamente para a cela pelos demônios. Depois, eles me pegaram, me retiraram daquela cela e me colocaram perto do poço de fogo. Ele era enorme, tinha chamas violentas, e eu pude ver os contornos das pessoas nesse fogo, gritando e dizendo que estavam sendo queimadas no fogo e no tormento. Eu não queria entrar lá, já estava quente o suficiente. Eu sabia que simplesmente não queria entrar naquelas chamas. Aquilo era uma coisa terrível de se sofrer, e essas pessoas estavam queimando. Havia demônios por toda parte, empurrando as pessoas
enquanto elas tentavam abrir caminho para fugir. Mas elas não conseguiriam sair de maneira alguma. E eu me senti tão mal pelas pessoas, mas também por mim. Eu olhei em volta e pude ver todas essas criaturas demoníacas ao meu redor, alinhadas ao redor da caverna. Elas eram de tamanhos e formas diferentes. Havia algumas enormes, algumas pequenas, havia aranhas, havia vermes e cobras grandes. Tudo tão nojento que você não gostaria de estar por perto. E as criaturas estão todas lá com ódio por você, e você sente esse ódio emanando delas. Você tem o conhecimento de que passará a eternidade lá. Eu podia entender que eu estava lá e que eu nunca sairia. Nunca. As dores que você sofre são realmente terríveis, mas a pior coisa realmente é a separação de Deus e a desesperança de que você nunca vai sair daquele lugar. E é por isso que o Senhor queria que eu experimentasse tudo isso. Ele queria que eu experimentasse o que eles sentem, que eles estavam desesperadamente perdidos e que nunca sairiam de lá. E um dos pensamentos mais aterradores para mim foi pensar na minha esposa. Nós somos muito próximos e eu disse a ela que se alguma coisa acontecer no mundo, seja um terremoto ou alguma outra tragédia, eu encontraria uma maneira de chegar até ela. Mas lá no inferno, eu não conseguia chegar até ela. Eu nunca sairia e nunca haveria de novo. Eu estava pensando muito em minha esposa, e eu só queria conversar com uma pessoa, qualquer uma. Mas lá, você não consegue estar com as pessoas. Você nunca consegue falar com ninguém. Você está perto dessas criaturas demoníacas que podem atormentar e torturar você. E o acesso a outras pessoas foi negado a mim. Eu percebi apenas os odores horríveis e desagradáveis, como o cheiro de enxofre, o cheiro de carne queimada, os cheiros podres mais pútridos que você pode imaginar. E por isso você não quer respirar. Você realmente não consegue respirar. Não há ar o suficiente para respirar. Cada respiração exige muito esforço. Você sente uma sede terrível. Minha boca estava como se eu não tivesse bebido uma gota de água há semanas. Não há água no inferno. Em Lucas, um homem rico falou sobre ele querer apenas uma gota de água. Como ela era preciosa para ele. Eu estava olhando o deserto desolado do inferno e algo começou a me levantar. Eu não sabia o que era, mas era a presença do Senhor me levantando. E naquele ponto, eu pude ver um pouco mais do inferno. Eu pude ver aquele poço de fogo furioso com todas aquelas pessoas gritando nele. Poços de fogo individuais com pessoas em seu próprio poço individual queimando. E os demônios ao redor me arranhando na maior parte do tempo. Outros ao meu redor estavam acorrentados às paredes. E eu fiquei muito feliz por eles não terem conseguido chegar até mim. Essas criaturas eram muito fortes e ninguém poderia lutar contra elas lá. E quando eu comecei a subir para a escuridão, havia apenas um pouco de luz perto das chamas. Mas enquanto eu era levantado, ficava mais escuro. Eu estava dentro do terror completo. E naquele momento, quando eu estava chorando desesperadamente, o Senhor apareceu em uma luz brilhante. E eu fui de estar me sentindo perdido por toda a eternidade para saber que Ele colocou de volta na minha mente que eu era um cristão. Então, imediatamente eu soube quem Ele era. Era Jesus. E eu disse, Jesus! E Ele respondeu, sou eu. Eu simplesmente caí aos pés dele, como um homem morto. Eu simplesmente desabei aos pés dele. E eu só queria adorá-lo para todo sempre e agradecê-lo repetidamente por me resgatar. Ele é a única maneira de sair daquele lugar. Eu estava muito grato. E sabe, quando você está na presença dele, você realmente não quer fazer perguntas. Você só quer adorá-lo. Mas pensamentos vieram à minha mente com perguntas. E eu pensei, Senhor, por que o Senhor me mandou para aquele lugar? E ele respondeu ao meu pensamento e disse, porque muitas pessoas não acreditam no inferno. E até mesmo alguns dos meus não acreditam que o inferno exista. E isso me surpreendeu. E realmente muitas pessoas nos ligaram nos programas de rádio, até mesmo cristãos, que nos disseram que não acreditam no inferno. Então Jesus me disse que queria que eu fosse e contasse às pessoas
que ele ama a todos e que ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele me permitiu sentir um pedaço do seu coração naquele momento. E eu vi pessoas caindo uma após a outra naquele poço que eu tinha subido. E eu me senti muito mal por essas pessoas, mas ele me permitiu sentir um pouquinho do coração dele e o que ele sente pelas pessoas. Ele chorou pelas pessoas que estavam indo para o inferno. Ele não quer que uma pessoa vá para lá. Isso dói tanto nele. E por ele ter me permitido sentir aquela dor, eu tive que pedir para ele parar. E eu disse: eu não suporto sentir o que o Senhor sente. Humanos escolheram ir para o inferno em vez de se render a Deus. É exatamente como quando ele chorou por Jerusalém. Quando ele chegou à cidade e chorou pelas pessoas. Isso o machuca mais do que você pode imaginar. Mas ele é um Deus justo. Ele me disse: eu voltarei muito em breve. Eu voltarei muito em breve. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor.